Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo 8. E nessa segunda aula do módulo 8, vamos aprender como fazer a instalação do AD no Windows Server em 2008. Vai ser abordado tanto a teoria como a prática dessa instalação, no qual nós vamos fazer um servidor que está rodando o Windows Server em 2008 nele. Então essa aula vai ser dividida da seguinte maneira. Primeiro nós vamos aprender como instalar o AD no Windows Server em 2008, e que nessa instalação do AD nós iremos instalar o AD em um servidor, em que eu já tenho aqui, ó, nesse servidor aqui no qual ele já está instalado o Windows Server em 2008. E instalado o AD nesse servidor, nesse nosso primeiro servidor, que terá a função de controlador de domínio na rede, vamos aprender também a instalar um segundo AD em outro servidor, para que esse segundo servidor, no qual vai ter a função de Active Directory, ele seja o nosso segundo controlador de domínio na rede. Então vamos instalar o AD em um servidor, tornando esse servidor controlador de domínio na rede, e feito isso, vamos instalar o AD em outro servidor e tornar esses dois servidores controladores de domínio na rede, para que eles gerem ali redundância, né? Caso haja a perca de um, ou seja, essa perca que eu falo, esse computador pode ser ali roubado, então esse servidor, perdão, ou então ele possa ser desligado, tenha o outro controlador de domínio para que gere redundância ali em relação à questão das informações dos usuários, computadores e outros objetos que serão criados quando você instalar o Active Directory em um servidor rodando o Windows Server. Por fim, vamos rebaixar um servidor, ou seja, que vai ser esse nosso segundo servidor aqui, ó. Então, nesse nosso segundo servidor, que ele será o nosso segundo controlador de domínio da rede, vamos rebaixar ele, excluir a função de AD, no qual nós iremos fazer no segundo momento, para a gente aprender como faz a questão do de rebaixar um servidor que era controlador de domínio, voltando ao que ele foi ali de origem, Member Server. Ok? Então você vai fazer o seguinte, caso você queira aprender nessa aula somente como instalar o AD, você instala ali o Windows Server em um servidor, ok? Ou em alguma máquina ali de teste do seu laboratório, e vê até a parte de instalação do AD em um servidor. Depois, quando você quiser aprender como fazer a questão da instalação de um segundo controlador de domínio, instala o Windows Server em outra máquina de laboratório de teste. Feita essa instalação no laboratório de teste, vem para essa aula que eu vou mostrar como instalar o AD em outro servidor, e assim ter dois funcionando na rede como controlador. Caso você queira aprender apenas rebaixar um servidor de controlador de domínio para o que ele for de origem, que é um Member Server, você vai para a parte ali que eu vou rebaixar esse segundo servidor para um Member Server. Ok.
Então vai ser isso mais ou menos o que vai ser visto na aula de hoje. O pré-requisito para assistir essa aula é ter visto a questão da aula anterior em que eu expliquei os principais pré-requisitos para que tu faça a instalação do AD em um servidor em que ele tenha instalado ali o Windows 7. Vamos então para o começo da aula, no qual nós vamos instalar o AD nesse primeiro servidor aqui na rede, em que esse servidor será o nosso controlador de domínio ali da nossa empresa, e veremos agora algumas ações preparatórias antes de fazer essa instalação, algumas observações importantes. Antes de você instalar o AD em um servidor no qual tem o Windows 7 instalado, você tem que primeiro alterar o nome do computador, já para o nome que o servidor terá. Então aqui nesse meu servidor 1, eu vou logar nele com o usuário administrador e a senha na qual foi definida ali no momento da instalação do Windows 7, e vou já nesse servidor que eu estou logando aqui colocar ele no nome ali no qual ele terá para que a gente faça as outras configurações, ou seja, o nome em que ele terá como controlador de domínio. Definida essa questão de nome, você também tem que definir no servidor antes de fazer a instalação as questões de configurações de TCP/IP, ou seja, eu já tenho que deixar ali nesse meu servidor as configurações de TCP/IP com fixo, em que eu tenho que botar um IP fixo nesse meu servidor, sem estar obtendo pelo DHCP. Então também que já saber o nome do domínio no qual eu vou usar nesse servidor. Então quando eu estiver fazendo a instalação do AD, eu já vou colocar o nome do domínio, e esse nome do domínio eu já tenho que ter planejado antes, para que eu não perca tempo na hora da instalação. E eu tenho que verificar também se esse servidor no qual ele será o primeiro DC, ele atende os critérios de instalação, ou seja, se esse servidor no qual eu vou instalar o AD, ele tem as questões de configurações mínimas para a memória RAM, para espaço em disco e entre outros. Como eu estou utilizando um laboratório de teste, eu só defini aqui 20 GB. No mínimo é 10 GB para que tu faça a instalação do AD. Mas o recomendado é que você tenha mais, porque acontece que ao longo do tempo você vai acabar inserindo novos objetos, que no caso objetos em que eu falo são usuários, computadores ali no teu domínio, e vai acabar gravando essas informações no banco de dados do AD e consumindo mais espaço ao longo do tempo. E pode ser que o espaço ali do teu disco rígido, no qual está armazenando as informações do banco de dados do AD e dos logs, eles possam ficar bastante preenchidos, e com isso você não consegue instalar novas funcionalidades. Então, como eu estou utilizando um laboratório de teste, só coloquei aqui 19,9 GB, mas o recomendado é que você tenha mais do que isso para um ambiente real. As questões de configuração de memória, no mínimo tem que ser 2 GB RAM para fazer a instalação do AD, mas como eu estou utilizando para teste, eu coloquei apenas 1 GB RAM, mas o mínimo ambiente real é 2 GB RAM. E o recomendado é que seja no mais de 6 GB RAM, porque com o tempo ele vai precisando ali de mais memória. Então você vai verificar se o servidor atende os critérios de processador, tem ali um processador ali com vários núcleos para que ele tenha uma velocidade mais rápida na questão do processamento, entre outras. E verificar também se a formatação do disco é NTFS. Então tu vai lá no teu servidor e verifica se a partição no qual tu vai armazenar a questão do banco de dados do AD, no caso eu vou armazenar essa disco local C, ela está como NTFS. Se eu verificar aqui, ela está como NTFS. Isso porque ela precisa desse tipo de formatação para gravar os arquivos referentes ao banco de dados do AD. Ok, então NTFS ok, tem a partição, estou ali com GB de RAM, mas é para teste, então ele roda, mas no mínimo é 2, recomendável e mais de 6 em ambiente real. Estou ali com um espaço em disco de 20 GB, no mínimo é 10 para instalação, mas você tem que ter bem mais para ambiente real. E agora vamos fazer as configurações ali de nome, né? Definir o nome em que eu citei aqui, que é no qual o servidor terá, e definir o IP fixo para esse servidor
receber a questão ali de função tanto do AD como de DNS. E uma aviso importante antes de você fazer a instalação do AD é a questão ali de que quando você fizer a instalação do Active Directory, todas as contas em que existiam ali nesse servidor que era o member server até então, elas vão ser excluídas. Então, tanto as contas de usuários de grupos locais que estão inseridos ali nesse servidor que receberá a função de AD, eles serão excluídos juntamente com a questão dos certificados digitais. Então, caso você precise dessa configuração de certificados digitais, você tem que antes fazer um backup dessas informações, enfim, e já saber que tudo será excluído quando você fizer a instalação do AD nesse servidor. Então, dados os avisos necessários e as informações necessárias para que o servidor ele vire um servidor controlador de domínio na rede, vamos então para a prática. Quando você faz a instalação do AD no Windows Server 2008, existem 3 maneiras. Então, quando eu vou promover esse servidor aqui, no qual tem instalado o Windows Server 2008, então 3 maneiras de colocar ele como controlador de domínio. A primeira é você executar o comando dcpromo, que é o que nós veremos. A segunda é você utilizar a função de roles no console do gerenciamento do servidor, caso ele seja um segundo servidor na rede, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nesse nosso segundo servidor, nós vamos utilizar essa opção aqui. E também você pode instalar a função do Active Directory via plano de comando com permissões elevadas no usuário. É recomendável que logue com o usuário administrador e no qual você pode executar o seguinte comando: server management cmd -install adds my control, em que ele está instalando aqui a função do Active Directory ali no servidor, certo? Então existem essas 3 maneiras para fazer a instalação do AD no servidor. Nessa opção aqui, ó, ou seja, nesse servidor, perdão, vamos instalar via dcpromo, ok? Então, logado no servidor, vamos fazer as questões de configurações de nome primeiro. Eu vou primeiro vir aqui em Property, vou dar um nome já a esse meu servidor, que é o que ele receberá. Vou dar esse nome aqui, ó, .servidor dc, em que eu estou dizendo aqui, por exemplo, em abreviatura de domain controller, e vou dar um OK, para que quando ele reinicie ele suba com esse nome, e quando eu já definir as configurações do AD, esse meu servidor já tem esse nome. Fechar, e vou colocar para reiniciar depois, em Restart Later. Então clique, e agora eu vou definir as configurações de IP. Então eu venho aqui, ó, eu abro essa primeira opção, que em português é Central de Rede e Compartilhamento, e vou definir as configurações de IP para esse servidor. Deixa eu só ver aqui se na minha máquina virtual tá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, Network. Property, pronto, eu vou aqui no protocolo TCP/IP4, ó, do servidor, e vou definir o IP que esse meu servidor, que será controlado no domínio, terá. Vou definir IP 10, 100, 100, 100, 100, ponto 1. Então eu estou dizendo que esse meu servidor ele vai ter o IP 10, 100, 100.1, IP fixo, que é o recomendável, e ele também terá o servidor DNS 10, 100, 100, 100, 100.1, ou seja, esse meu servidor, além de ter a função de AD, ele também será o servidor DNS da rede, em que no servidor DNS ele vai ter vai ser ele mesmo, eu coloco o mesmo IP do servidor. Então tanto eu poderia colocar 10, 100, 100.1 como 127.0.0.1, que é o do localhost. Dou um OK, fecho, e agora eu vou reiniciar a máquina para que ela volte com as configurações que foram pré-definidas, né? O nome lá, servidor DC, e esse IP ali, do qual eu defini no protocolo TCP/IP.
Nós vamos fazer isso também para o segundo controlador de domínio, quando a gente instalar um segundo controlador de domínio na rede, que nós vamos dar um nome a ele, também IP, mas isso nós veremos mais na frente. Vamos focar primeiro nesse servidor, em que será nosso primeiro servidor controlador de domínio na rede. Servidor logou, agora eu vou logar com o usuário administrador e digitei suas credenciais. E agora eu venho iniciar, Computer, botão direito do mouse, propriedades e verificar se ele já vem com um nome que eu pré-defini. Ele vem com o nome servidor DC. E agora eu venho aqui no prompt de comando e vou digitar ipconfig e verificar se o IP no qual eu defini anteriormente ele está configurado. Você viu que ele está vindo com o IP que eu defini, 10.100.100.1. Vou agora, só para confirmar, aqui em central de rede de compartilhamento, que em inglês é o Network and Sharing Center, para verificar se esse meu servidor está com as configurações de DNS apontando para ele. Deixa eu ir de novo aqui. Aqui, view start, profit, vai em protocolo TCP/IP e OK. Configurações definidas. Agora eu vou fazer a questão da instalação do AD via DC Promo. Vou clicar em Start, vou digitar DC Promo e feito isso, ele aparece uma janelinha aqui no console, aqui de resultado, que é o console do DC Promo, que é ele que vai permitir que a gente transforme esse servidor, que no caso até então é member server, ou seja, ele é um servidor membro, ele não tem a função do AD, e pelo esse console nós iremos agora transformar esse member server em controlador de domínio. Dou um clique em DC Promo. Feito isso, ele vai abrir aqui a janela do console, né, para que a gente aplique essa configuração. Está carregando as configurações. Nós vamos fazer isso aqui também para o segundo servidor, que será nosso segundo servidor controlador de domínio da rede. Então as mesmas coisas que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer aqui. Mas aqui nós iremos aplicar configurações de IP diferentes, como também de nome. Ele carregou o console ali do Active Domain Service, da instalação, o Wizard. Essa primeira alteração é uma tela de introdução, que ele diz para que serve, né? Esse console, em que ele diz que você pode instalar a função de Active Directory Domain Service ADDS no servidor. Enfim, clique em Next, em avançar em português. Ele vai me dar aqui uma introdução do que esse console permite fazer, né? Ele diz que vou promover esse servidor para um servidor no qual ele vai ter Windows Server em 2008 e vai ser um servidor controlador de domínio, enfim. Diz que para isso eu tenho que ter nesse meu servidor algumas configurações de Windows NetGest, Windows NT 4.0 e enfim. Clique em avançar e aqui ele vai começar a fazer as questões de configuração de instalação ali para que esse servidor vire um servidor controlador de domínio. Ele está me perguntando aqui se eu desejo inserir esse meu servidor em uma floresta existente ou se eu desejo criar um novo domínio e uma nova floresta. Quando você faz a primeira transformação de um servidor em uma rede que não tinha domínio algum, a ação recomendada é essa, que você vai criar um novo domínio, já que não tinha domínio algum, e uma nova floresta, já que não tinha floresta alguma. Quando a gente fizer a questão de a instalação desse segundo servidor, nós vamos optar por essa configuração, já que esse domínio e essa floresta será criada a partir desse primeiro servidor. Então, quando nós viemos para cá no segundo e promover ele para um segundo controlador de domínio na rede, a gente vai vir aqui. Por quê? Porque eu já vou ter feito a criação do domínio e floresta. Quando isso já é feito, aí eu venho aqui. Quando não é feito, é o primeiro, eu venho aqui. Dou um clique e Next. Aqui eu vou definir um nome totalmente qualificado do domínio, ou seja, o nome do domínio no qual esse meu servidor terá. Eu vou dizer que esse meu domínio será o curso.com. E clico
Inect. Ele vai verificar se esse FQDN, ou seja, esse nome de domínio não existe na rede, e caso não exista, ele vai permitir que eu faça as outras configurações para instalação do serviço de AD no servidor. Aí ele está me perguntando agora a questão de níveis funcionais. O recomendado é que você utilize um nível funcional mais elevado. No exemplo aqui eu utilizo o Windows 7 2008. Eu escolhendo essa função para floresta, nível funcional de floresta, estou dizendo que na minha floresta, ali do meu domínio, só irá existir servidores rodando essa versão. Então, caso eu tente instalar um servidor rodando a versão Windows 7 2003, no futuro eu não vou conseguir, porque eu estou dizendo que na floresta, só é permitido instalar servidores rodando essa versão. Se eu já tivesse servidores rodando versões anteriores e eu soubesse que eu iria trabalhar com versões anteriores a essa versão aqui, eu colocaria a versão mais antiga. Por exemplo, se eu soubesse que ia instalar versões de Windows 7 2003, eu colocaria nível funcional 2003, porque aí na minha floresta ia ter servidores rodando essa versão. Como eu estou começando do zero, eu vou utilizar 2008, em que eu estou dizendo que no nível de floresta só irá existir servidores rodando essa versão. Clique em Next, ele vai definir a configuração e ele vai estar me perguntando agora se eu desejo que esse meu servidor ele seja um servidor DNS também, além de ser um servidor de catálogo global, no qual ele já vem configurado. Essa questão de servidores de catálogo globais, elas vão ser mais vistas na frente ao longo dos outros módulos. Eu vou marcar a opção do servidor DNS, porque eu estou dizendo que esse meu servidor, além de possuir a função de AD também, ele irá fazer a questão de resolução de nomes. Clique em Next. Aqui ele vai perguntar as questões de configurações de IP. Ele está dizendo aqui, perguntando se esse computador ele vai usar as questões de endereço de IP dinâmico pelo DHCP ou não. E caso utilize dinâmico, marca aqui que não é o recomendado, e se esse meu IP, ou seja, se meu servidor estiver obtendo IP fixo, que foi o que eu setei aqui nos protocolos TCP/IP, eu marco essa segunda opção. Aliás, é a primeira, perdão. E depois eu vou clicar em sim aqui. Clique em sim. Ele está me perguntando agora as informações referentes às questões do armazenamento do banco de dados do AD, as questões referentes ao log e as questões referentes à parte do sysvol. Ou seja, ele está perguntando que eu desejo armazenar as questões referentes ao banco de dados do AD, que seriam os objetos do AD, os usuários, computadores, grupos e entre outros. O recomendado é que você instale no mesmo diretório que eu já citei anteriormente, em que está instalado o Windows 7. No meu exemplo aqui, o Windows 7 está instalado no diretório C, então é recomendado que eu instale no diretório C o NTDS, que é o do banco de dados, como também as questões de log e sysvol. O recomendado é que seja no mesmo diretório, mas eu poderia instalar em outro diretório, caso eu quisesse. Clicaria aqui em Browser e então selecionaria onde eu queria instalar as questões do banco de dados do AD, os objetos, questões de logs e do sysvol. Essa pasta sysvol aqui é uma pasta que ela fica compartilhada. Quando você acessa o endereço aqui, // e o endereço do nome do servidor, você vai ver uma pastinha sysvol, onde fica ali toda a questão referente a scripts do Windows 7. Deixa os três no mesmo diretório onde o Windows 7 foi instalado, clique em avançar. Agora ele está me perguntando qual é a senha que eu vou utilizar para a questão de restauração do diretório. Essa não é a senha que eu defini quando eu instalei o AD, que seja a senha do administrador, mas sim a senha que eu vou usar caso esse Active Directory, o banco de dados do AD se corrompa, ou então aconteça alguma coisa, e eu vou utilizar essa senha para que ele restaure o banco de dados do AD. O recomendado é que você salve essa senha em um local seguro, para que quando haja algum problema em relação a seu AD ele não subir e você precise restaurar, você vai utilizar essa senha para isso. Digite a senha, clique em avançar. Feito isso, ele vai dar um breve resumo das configurações em que eu defini ao longo dessa instalação, que eu disse que ia
por exemplo, a questão do banco de dados, sysvol e logs, vai ser no diretório C, dentro da pasta Windows. Disse que esse meu servidor vai ser um servidor DNS, também vai ser um servidor de catálogo global, e ele não vai ter a função, no caso aqui, ele não terá a função de controlador de domínio de leitura. Disse que tanto a nível de floresta como a nível de domínio ele terá o Windows Server 2008 instalado, ou seja, só poderá usar servidores com essa versão. Enfim, clique em avançar e agora ele vai começar a fazer a instalação do AD nesse servidor. Está dizendo aqui que esse processo ele pode demorar de 5 a algumas horas, vai depender ali da questão das questões das configurações em que você selecionou. Aí aqui ele está começando a fazer a instalação do AD, está instalando as políticas de grupo, entre outras configurações, e feito isso ele vai pedir para restartar o servidor, e então eu já vou ter ali meu servidor com o console dos usuários e computadores do AD e entre outros consoles. Quando esse meu servidor ele terminar de instalar essa função de AD, vai ser feita algumas modificações nesse servidor. Então esse meu servidor ele deixa de ser member server, e com isso, com a função de AD, ele vai surgir algumas informações, ou seja, vai ser feito o que eu disse, a pasta chamada NTDS, que é a pasta referente a questões do banco de dados do AD e logs, e também vai ser ligada essa pasta sysvol. Essas pastas elas são ligadas ali numa pasta por padrão no diretório onde está instalado o Windows, que geralmente é o C dentro da pasta Windows, vai ser feito. Essa pasta NTDS, que está referente aqui, ó, que é um exemplo, ó, não está salva a questão do banco de dados de logs do AD, e essa sysvol também ficará dentro do diretório C. Também será instalada algumas ferramentas novas. Então, quando eu falar nas ferramentas administrativas ali do meu servidor, vai ser instalado essas ferramentas aqui, ó, e outras. Vai ser instalado um console de domínios e relações de confiança, que nesse console aqui eu posso usar ele para gerenciar as questões de relações de confiança entre domínios, ou seja, eu criar novos domínios a partir do domínio existente e permitir que esses dois domínios troquem informações entre si. Vai ser feito também um console chamado Serviços e Site do Active Directory, que nesse console você pode gerenciar a replicação de dados do AD. Vai ser feito o console em que você vai trabalhar diariamente, que é usuários e computadores do AD, que é nesse console aqui em que você vai gerenciar as contas de usuários, grupos, fazer unidades organizacionais, mover usuários, enfim. E mais desse assunto vai ser visto no módulo 9, e também vai surgir o console em que você vai trabalhar também diariamente, que é o diretivo de segurança local, gerenciamento de diretivo de grupo, que é nesse console que nós vamos aplicar questões de políticas de segurança que serão aplicadas ali ao controlador de domínio. Então é aqui que nós iremos aplicar configurações a usuários, computadores e outros objetos do AD em que eles receberão ali no domínio. Deixa eu ver aqui se já foi instalado. Instalada a função ali de AD, clique em Finish. Está agora perguntando se eu desejo reiniciar o servidor. Vou clicar em Restart no para ele reiniciar agora. E após ele reiniciar, ele já vai vir com o nome curso.com no domínio, e eu já vou poder logar nesse servidor no domínio no qual eu inseri, curso.com. E ele já vai vir ali com esses consoles, domínios, serviços, usuários, diretivo de segurança local, essas pastas de NTDS, sysvol e entre outras configurações que surgem quando você transforma um servidor em controlador de domínio. Quando ele fizer essa questão da instalação, nós vamos ali para o nosso segundo servidor e que vamos promover ele para que seja o nosso segundo servidor controlador de domínio da rede. Então, ele está aplicando aqui, ó, deixa eu voltar primeiro as configurações ali que nós pré-definimos, e depois nós já vamos conseguir logar, vamos conseguir fazer usuários, políticas e entre outras configurações. Vou mostrar a vocês a questão das pastas, né? Só para vocês terem em mente onde fica salva a NTDS e a sysvol. E vamos então para a segunda etapa, que é instalar um segundo DC na rede e depois rebaixar
esse segundo DC na rede, voltando ao Member Server. Vamos voltar aqui, tá aplicando as configurações, esperar um pouquinho para que a gente consiga logar nesse servidor. Depois vamos vir para cá, para esse segundo, e então transformar em controlador de domínio. Eu vou por enquanto logando nesse segundo servidor, só para não perder tempo. Esse segundo servidor aqui, eu também instalei a função do Windows, instalei a versão do Windows 7 em 2008. Enquanto está aplicando as configurações do primeiro DC, vou deixar carregando aqui o segundo. Nesse segundo nós vamos fazer as mesmas coisas também. Vamos definir um IP no protocolo TCP/IP. Vamos definir um nome para ele. E depois vamos utilizar o DC Promo para ele transformar em segundo controlador de domínio na rede. Lembrando que esse servidor também, que terá a função de segundo DC, tem que atender as configurações de critérios em relação ao diretório. Tem que ser também NTFS, que é o caso desse, entender questões de espaço de disco, de memória, de processador, entre outros. Vou botar meu primeiro DC, ó. Agora se eu for logar nele, você vê que ele já aparece o nome do domínio no qual nós configuramos. E esse meu servidor, ele já tem ali a configuração de controlador de domínio, ou seja, nós já fizemos ali um servidor com domínio na rede. Ó, se eu clicar em Start, ferramentas administrativas, que eu administro, eu já vejo que, ó, ele fez consoles novos. Fez o Active Directory usando contas, usuários e computadores do AD. Fez a questão configurações do Active Directory de sites, questão de configurações de domínio, ou seja, de relações de confiança, que foi isso que eu falei aqui, ó. Domínios e relações de confiança. Domínios e relações de confiança. Serviços e sites do AD. Serviços e sites do AD. Usuários e computadores do AD. Cadê usuários e computadores do AD? Diretiva de segurança local. Diretiva de segurança local. Cadê você? Diretiva. Aqui, ó. Group Policy Manager, que é gerenciamento de diretiva de grupo. E nestes nós iremos trabalhar diariamente. Se eu clicar aqui, ó, já em Active Directory usando contas, que é usuários e computadores do Active Directory, eu já vejo que ele fez a questão da instalação do Active Directory, ó. Eu já poderia aqui, ó, criar usuários. Eu vim aqui, ó, em users, por exemplo, new user, e definir um usuário aqui, ó, fazer o usuário Diego Lima, só para testar. Diego Lima, aliás, Diego da Silva Lima. Vou dar um nome a esse de login, esse usuário vai ser o Diego.Lima, do curso Next. Desmarca essa opção para ele não alterar a senha, próximo login, e já defino ali a senha a esse usuário. Eu recomendo a vocês também fazerem um usuário só para poder testar, ó. Opa, beleza, porque eu estou errando aqui a questão da senha. Pronto, finish, e aqui o usuário foi feito, ó. Eu já posso inserir esse usuário no grupo, ó. Vem aqui, ó, botão direito em cima, propriedades, venho na aba cadê member of, ó, membro de em português, e vou inserir ele no grupo de administração. Em português é admins domínio que você vai inserir. Já em inglês é domain admin, que é administradores de domínio. Dou aplicar em OK. Então, ó, esse meu Active Directory já está funcionando e eu já tenho ali um servidor, um controlador de domínio e um domínio na rede. Ele também criou algumas configurações no DNS. Ó. Se eu vir aqui, ó, clicar em DNS no console, ele fez a questão ali de
de zonas, ó. Criou uma zona chamada curso.com e aqui ele está colocando a questão dos hosts aqui, ó, o nome do servidor e o IP associado a esse servidor, certo? Pronto, já temos um servidor funcionando na rede. Agora vamos instalar um segundo servidor no qual ele será controlador de domínio. Então nós temos ali, ó, deixa eu ajeitar aqui, servidor principal, ó, o servidor DC, e agora nesse segundo servidor, nesse que tem o Windows Server em 2008, vamos promover ele para que ele seja um segundo controlador de domínio. Então esse meu segundo servidor ele terá a mesma função do AD, e caso esse meu servidor primeiro saia da rede por algum acontecimento, for desligado, enfim, ou danificado, vou ter um segundo servidor replicando as informações. Então nesse meu segundo servidor eu vou aplicar as configurações de nome a ele também. Ele vai ter o nome ali, servidor DC2, vou dar um OK, e também vou aplicar configurações de IP, vou colocar para iniciar. Depois vou vir aqui, opa, no protocolo central de rede de compartilhamento, network and set, fechar, aqui, vou aqui vir a parte de Visual States em inglês, property, e vou lá no protocolo TCP/IP-V4, dou 2 cliques, e aqui eu vou definir o IP desse meu segundo servidor. Ele vai ser o 10.100.100.2, esse meu primeiro servidor é o 10.100.1.1, e aqui eu vou dizer qual é o servidor DNS desse meu servidor, ou seja, qual é o servidor DNS que ele vai responder consultas quando eu consultar esse IP aqui, o 10.100.100.2, qual o servidor DNS que ele vai validar esse computador. No caso vai ser o 10.100.1.1, que é o do meu primeiro servidor, em que eu disse que ele tem a função de DNS. Dou um OK, closed, e agora eu vou reiniciar esse computador para que ele suba com as configurações de nome e de IP que eu já predefini agora. E depois disso nós vamos utilizar a questão do DC Promo também, ó, para que a gente promova esse servidor 2 para controlador de domínio. E por fim vamos taxar a replicação, né? Nós vamos fazer um usuário aqui, ó. Opa, vamos fazer um usuário aqui no servidor 1 e verificar se ele está replicando a informação para o servidor 2. Só para fazer um teste ali. Já está reiniciando. Eu vou deixar assim, ó, as duas telas só para ficar mais organizado. Servidor 2. Se você estiver utilizando o VirtualBox, que vale uma dica, ó. Você tem que vir em configurações da rede, tem que deixar a questão do conectado à rede interna para ambas máquinas virtuais. Para que as duas máquinas elas consigam conversar entre si, você consiga promover esse servidor para o controlador de domínio. Se essas configurações aqui de rede, um tiver aqui, por exemplo, não conectado e outro interno, eles não vão conseguir conversar, então tem que ser iguais. Então agora eu vou logar nesse servidor 2. Para você ficar mais organizado, ó, tem aqui o nome em cima, caso você se perca, o servidor 2. É esse que nós vamos promover para controlador de domínio adicional, e aqui tem servidor DC, que é o que tem já a função instalada. Vou fazer o que? Vou vir em Start, vou dar um IP config /all e verificar se ele está com o nome, ó, o nome que nós adotamos, servidor DC2, e ele está com o IP 10.100.2 e o servidor DNS que nós colocamos que seria responsável pela validação dessa máquina, o 10.100.1. Ok, fechar. Aqui vou colocar esse servidor também no domínio no qual nós vamos inserir, que é o curso.com. Vou digitar o usuário administrador, que é o usuário administrador, no caso administrador do primeiro domínio, nosso domínio.curso.com.
Para que ele insira essa máquina servidor 2 no domínio curso.com. A máquina vai ser inserida no domínio e feito isso, nós vamos fazer a instalação do Active Directory. Vou botar para iniciar. E após iniciar aqui, nós vamos fazer a questão ali da instalação do AD. Agora vamos aqui em DC, digitar o nome DC Promo, para que ele abra o utilitário e a gente transforma esse servidor em segundo controlador de domínio na rede, para que eles consigam replicar informações entre si. E após carregar essa questão desse console, nós vamos dar a questão da instalação de um segundo controlador de domínio na rede. Está carregando ainda o console. E depois nós vamos excluir esse segundo controlador de domínio da rede. Que quando eu falo excluir, remover ele de controlador de domínio para o que ele era de origem, member server, e verificar se foi feita a exclusão no nosso controlador de domínio principal. Senão vamos vir aqui no AD e verificar se esse servidor ele foi excluído e removido para member server através desse console. Vamos ver se deu certo despromover esse segundo controlador de domínio para o member server, ou seja, para o servidor membro que era o que ele era de origem. Pronto, carregou o console, vou maximizar. Eu já expliquei anteriormente o que significava isso, né? Que enfim, configurações, uma breve descrição do que o que faz esse console, enfim, clicar avançar. E aqui, nessa parte aqui que entra o macete. Anteriormente, nessa primeira configuração, que eu promovi esse servidor ADC, eu marquei essa opção: criar um novo domínio e uma nova floresta. Por quê? Porque nesse local em que eu iria instalar o Active Directory não existia domínio algum e eu preciso criar um domínio e uma floresta para instalar o servidor. Quando eu faço a instalação de um novo DC em um domínio que já existe, uma floresta, eu marco essa segunda opção. Ok. Então marquei a segunda opção porque eu já tinha feito anteriormente a criação do domínio e floresta nesse primeiro DC. Marquei a segunda opção agora e na segunda opção marcada ele me dá duas informações. A primeira, ele pergunta se eu desejo adicionar esse controlador de domínio a um domínio existente ou se eu desejo criar um novo domínio em uma nova floresta. O recomendado é que você marque primeiro, porque é o que eu quero fazer. Eu quero adicionar esse controlador de domínio aqui a um domínio existente, que é o domínio que já foi feito anteriormente, que é o curso.com. Porém, caso eu quisesse criar um novo domínio em uma floresta existente, ou seja, fazer outro domínio além desse curso.com, marcaria a segunda opção. Mas, como eu quero criar um novo domínio, um controlador de domínio adicionar em um domínio existente, é a primeira. Vou descer aqui, clique em Next. Aqui ele está perguntando a relação de as questões ali do nome do domínio, no qual eu desejo inserir esse controlador de domínio, né? No caso eu vou inserir no domínio curso.com. E aqui ele está perguntando as configurações de usuário no qual eu vou utilizar para que eu consiga adicionar esse controlador de domínio a um domínio existente. No caso eu tenho que clicar em Set aqui, e nessa informação eu tenho que definir um usuário que tenha permissões elevadas no domínio no qual eu quero inserir. Então, por exemplo, como eu vou inserir no domínio curso.com, que eu coloquei aqui em cima, né, esse novo controlador de domínio, eu tenho que colocar um usuário desse domínio curso.com, ou seja, que está nesse controlador aqui com permissões elevadas, ou seja, que podem estar inseridos no grupo administradores de domínio, ou em inglês domain admin, para que eu consiga colocar esse segundo controlador nesse domínio aqui. Então aqui eu vou digitar o usuário, por exemplo, Diego.Lima, que é um usuário que eu fiz aqui, em users, em que esse usuário Diego.Lima ele é pertencente ao grupo domain admin, que tem permissões para inserir novos controladores de domínio a um domínio existente. Feito isso, digito o usuário e digito a sua senha. Dou um OK e ele
salvou aqui as informações. Agora eu clico em avançar, ele vai verificar as questões de credenciais. Ele diz que deu um erro aqui na questão de logon, ou seja, houve um problema de logon desse usuário aqui, alguma coisa eu errei da sua senha, mas eu vou fazer o seguinte, só para não dar problema, eu vou digitar esse usuário aqui, administrador. Então eu vou vir aqui, ó, no caso, servidor 1 barra, que é o nome dessa máquina aqui, e com esse usuário, administrador. Ver se dá certo, administrador e a senha desse usuário. Bora ver. Pronto, deu certo. Então o erro que estava dando ali é porque ele estava dizendo ali que eu estava dando erro quando eu estava tentando logar com esse usuário Diego para inserir esse controlador nesse domínio aqui. Talvez eu estivesse digitando errado a senha. Clique em Next. Pronto, ele estava em configurações relacionadas ao site. Agora ele pergunta aqui se esse meu segundo servidor, no qual eu vou inserir nesse domínio curso.com, ele terá a função também de DNS e catálogo global. Ou eu posso aplicar também configurações de que ele seja um controlador de domínio de leitura. O recomendado é que você deixe essas configurações pré-definidas para que ele seja também um servidor DNS, certo? E também um servidor de catálogo global. Clique em avançar. Ele está perguntando as configurações relacionadas a IP e tal, dizendo que esse computador está obtendo configurações de IP automática, enfim, blá blá blá. Clique no primeiro, dizendo que você vai usar manual. Está examinando configurações de DNS. E agora eu vou ter dois servidores de DNS na minha rede. Tanto esse aqui, do meu primeiro controlador, como do meu segundo controlador. Aí está dizendo aqui que, enfim, se eu desejo configurar as configurações de DNS em relação às zonas, etc, etc. Clique em sim. E agora ele está me perguntando onde eu desejo salvar as configurações de banco de dados do AD desse segundo controlador e de sysvol. Por padrão, eu falei, você deve salvar no diretório onde o Windows é instalado, que é o diretório C. Porém, caso quisesse, poderia instalar em outro diretório. Vou deixar marcado o padrão e clique em Next. Agora eu vou definir a senha de restauração do AD, caso esse AD ele ocorra algum problema, seja danificado, enfim, eu utilizo essa senha para restaurar o AD. Já falei anteriormente em questão que você deve deixar essa senha em um local bastante seguro, para que já que você vai usar ele, caso haja algum problema em relação à iniciação do Active Directory. E vou dar um avançar. Aqui ele dá um resumo das informações que eu configurei ao longo da instalação e clique em Next. Agora ele vai começar a fazer a instalação de DNS nesse servidor e também configurações voltadas ao Active Directory. Quando eu instalo um segundo servidor no DC, certo? Eu tenho que, já que esse meu segundo servidor também vai ser um servidor DNS, eu tenho que ir lá nas configurações do primeiro servidor, e é uma boa prática colocar ali nas configurações do TCP/IP aqui, ó, apontando que esse meu servidor ele tem um segundo servidor DNS também, caso haja problema no primeiro, em que também vai fazer a questão de validação de nomes, resolução. Então eu venho aqui e boto 10.100.100.2, em que eu estou dizendo que caso esse meu servidor DNS aqui, ó, que é o primário, ele ocorra um problema nele, ele vai ter segundo servidor DNS para fazer a validação de nomes. Concluído a questão da instalação do Active Directory, vou clicar em Finish e vou agora reiniciar esse segundo servidor. Após isso, ele já vai vir com a função do AD instalado também, e nós vamos verificar a questão da replicação, se as informações elas estão replicando entre os dois servidores. Está reiniciando ainda.
Deixa eu voltar aqui, fechar aqui. Após verificar essa questão de replicação, que nós vamos fazer os testes, né? Nós vamos ali rebaixar esse segundo servidor ali para que ele volte a ser servidor membro. Eu vou aqui no meu primeiro servidor só para fazer um teste. Se eu venho aqui em DMI Controls, ele já aparece o segundo servidor na rede, dizendo que esse meu segundo servidor é um controlador de domínio, tipo DC, ele é um controlador de domínio, ele já está aparecendo aqui no AD. Então, no momento que eu inseri esse aqui no domínio, esse servidor 2, ele já está aparecendo aqui como ele já foi inserido no Active Directory com o nome e dizendo que ele é um controlador de domínio, então ele já está com a função. Mas nós vamos fazer um teste rápido. Tá aplicando as configurações e vamos verificar se meu segundo DC ele já vai vir com esses usuários aqui, o Diego, que nós fizemos anteriormente. Enfim, se as informações elas estão sendo replicadas entre os dois servidores. Tá aplicando as configurações. Opa, agora eu vou logar nesse servidor, segundo DC. Tá preparando na área de trabalho. E após isso, nós vamos fazer a questão ali do rebaixar esse segundo DC para controlador de domínio. Que esse nosso segundo servidor ele vai deixar de ter a função ali de controlador de domínio e vai virar member server. Se eu vir aqui Start, administrou ferramentas administrativas e na parte usuários e computadores do Active Directory, aqui ó, Active Directory usando Context, eu já verifico que ele já está com a função de AD instalada também. Então os dois já estão com a função de controlador de domínio. Se eu fizer um teste aqui rápido, deixa eu ajeitar aqui a tela. Ó, vim aqui uses, novo, uso, só um usuário, teste, e aplicar a senha a esse usuário, aqui ó, e vim aqui também ó, agora em cursos de usos do 2, o usuário foi replicado, então os dois controladores estão replicando informações entre si. Agora nós vamos ao último exemplo da aula, que é rebaixar um controlador de domínio. Então imagine que você não queira mais dois servidores controladores de domínio na sua rede e você quer retirar a função de controlador de domínio do teu segundo servidor, que é controlador de domínio, ou seja, do teu servidor 2. Então eu vou clicar Start, descer promo, para carregar aquele console em que a gente insere um novo servidor a um domínio existente ou a uma nova floresta, enfim. E agora vamos despromover esse servidor para que ele volte a member server. Clique em avançar, ok. Aí aqui ó, ele aparece a informação importante se eu desejo deletar todas as informações referentes a esse servidor de controlador de domínio. Eu vou clicar delete, enfim, marca essa opção, clique em avançar. Clique em sim na próxima tela e ele vai fazer o processo em que esse meu servidor ele voltará a ser member server, só um servidor membro, ou seja, não terá mais a função de AD instalada nele. Ele está checando as configurações de DNS e terminadas essas etapas aqui, ó, ele vai voltar a ser um servidor membro. Ele está perguntando a senha do usuário administrador local do servidor. É aquela senha que você definiu na instalação do Windows 7. Digite a senha, clique em avançar, next. E o servidor ele foi removido. Clique em finish. Agora vamos ali reiniciar. E após reiniciar, ele foi removido ali do controlador de domínio
Ali, ó, se eu vier aqui e vir aqui na parte de domínio controles, ó, ele já não existe mais ali como controlador de domínio adicional. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje eu mostrei como você instalar o AD, né, em Windows 7 2008, que você tem que atender alguns pré-requisitos, que eu falei que já ter alterado o nome do computador, configurações de IP, nome do domínio, configurações relacionadas a processador, espaço em disco, formatação. Falei que quando você promove um servidor ao controlador de domínio, é excluir todas as contas já existentes no computador e a questão também de certificados digitais. Falei que você pode instalar um servidor de 3 maneiras pelo DC Promo, pela adicionar funções ou pelo um comando, que é o Server Manager CMD instala DDS do MyController. Falei que quando você promove um servidor ADC, que ele já tem a função, é feita a pasta NTDS Sysvol. NTDS é onde é gravado o banco de dados do AD e os logs. Falei que são instaladas novas funcionalidades, que é domínio de relações de confiança, serviços e sites, usuários dos computadores do AD, diretivas de segurança local. Que todas elas você pode vir aqui, ó, ver na parte de administrativo tool, ferramentas administrativas, enfim. E expliquei como tu instalar um segundo DC na rede, que tu tem que já ter definido ali o nome desse DC e as questões de IP também. Enfim, ia pelo DC Promo, e mostrei como rebaixar um DC aqui também utilizando o console DC Promo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados. É uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!